Se você é um apaixonado por futebol, então a Série A italiana é um verdadeiro paraíso. Hoje, vamos fazer uma viagem pelos campos onde a magia acontece, revelando os estádios que não são apenas o palco das maiores emoções do futebol italiano, mas também verdadeiras obras-primas de arquitetura e história. Prepare-se para conhecer os bastidores de alguns dos mais icônicos estádios da Itália, onde lendas foram forjadas e histórias inesquecíveis ganharam vida. Do Colosso de San Siro à beleza histórica do Estádio Olímpico de Roma, vamos explorar o que torna cada um desses estádios único. Fique com a gente, e descubra por que o futebol italiano é tão apaixonante. Vamos nessa! 1. San Siro, AC Milan e Inter de Milão. Oficialmente conhecido como Estádio Giuseppe Meazza, é um dos mais icônicos e emblemáticos estádios do futebol mundial. Localizado em Milão, este estádio é a casa de dois gigantes do futebol italiano, AC Milan e Inter de Milão. Com capacidade para cerca de 75 mil espectadores, o San Siro é conhecido pela sua impressionante arquitetura e pelo ambiente vibrante que proporciona durante os jogos. Inaugurado em 1926, o San Siro passou por várias reformas ao longo dos anos, mas manteve seu status de um dos maiores templos do futebol. A estrutura notável inclui uma fachada imponente e uma estrutura de anéis de concreto que se destacam na paisagem urbana de Milão. A atmosfera durante um derby della Madonnina, o confronto entre AC Milan e Inter de Milão, é algo que todo amante do futebol deveria vivenciar ao menos uma vez na vida. Se você for a Milão, não deixe de visitar o estádio. As visitas guiadas oferecem uma visão fascinante dos bastidores, incluindo os vestiários e a área de imprensa. O San Siro não é apenas um estádio, é um verdadeiro ícone cultural e histórico do futebol italiano. Underline 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 underline. 2. Estádio Olímpico de Roma, tais Roma e Lazio. O Estádio Olímpico de Roma é um dos maiores estádios da Itália e serve como a casa para dois dos clubes mais importantes da capital, AS Roma e Lazio. Com uma capacidade de aproximadamente 70 mil espectadores, o estádio tem uma rica história que remonta aos Jogos Olímpicos de 1960, quando foi originalmente inaugurado. Localizado no coração de Roma, o estádio é conhecido por sua arquitetura impressionante e pela atmosfera vibrante durante os jogos. A estrutura foi reformada várias vezes para atender às exigências modernas, mas continua a ser um símbolo importante do esporte na cidade. Além dos jogos de futebol, o Estádio Olímpico de Roma também recebe eventos de atletismo e outros esportes, consolidando seu status como um dos principais locais de eventos esportivos da Itália. A sensação de estar neste estádio durante um derby romano é algo que vai ficar gravado na memória de qualquer torcedor. Underline 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 underline. 3. Allianz Stadium, Juventus. Inaugurado em 2011, o Allianz Stadium, anteriormente conhecido como Juventus Stadium, é a casa da Juventus, um dos clubes mais bem-sucedidos da Itália. Com uma capacidade de cerca de 41 mil pessoas, o estádio é conhecido por sua moderna arquitetura e por oferecer uma excelente experiência para os fãs. O Allianz Stadium foi projetado para proporcionar uma experiência de jogo de alta qualidade, com uma proximidade impressionante entre os torcedores e o campo. A estrutura foi construída com um foco especial em conforto e tecnologia, oferecendo assentos confortáveis e excelente visibilidade. Se você for a Turim para ver um jogo da Juventus, o Allianz Stadium é o lugar certo. A atmosfera no estádio é eletrizante, especialmente durante os jogos importantes da Série A e da Liga dos Campeões. Além disso, a proximidade entre o campo e os espectadores torna cada momento do jogo ainda mais emocionante. Underline 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 underline. 4. Stadio Luigi Ferraris, Genoa e Sampdoria. Conhecido como Marassi, é o estádio que abriga dois clubes de Gênova, Genoa e Sampdoria.
Com uma capacidade de cerca de 36 mil espectadores, o estádio é famoso por seu charme tradicional e pela atmosfera intensa que proporciona durante os jogos. Inaugurado em 1911, o Stadio Luigi Ferraris é um dos estádios mais antigos da Itália, e sua arquitetura reflete a rica história do futebol na cidade de Gênova. A estrutura não é tão moderna quanto alguns dos outros estádios da Série A, mas seu caráter e a paixão dos torcedores fazem dele um lugar especial para assistir aos jogos. A rivalidade local entre Genoa e Sampdoria é uma das mais intensas do futebol italiano, e o ambiente no estádio durante um derby genovês é verdadeiramente único. Se você tiver a chance de assistir a um jogo no Marassi, a experiência será inesquecível. Underline 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 5. Stadio Artemio Franchi, Fiorentina. Localizado em Florença, o Stadio Artemio Franchi é a casa da Fiorentina e é conhecido por sua arquitetura distintiva e histórica. Com uma capacidade de aproximadamente 43 mil espectadores, o estádio é um exemplo clássico da arquitetura de estádios da década de 1930. Inaugurado em 1931, o Stadio Artemio Franchi passou por várias reformas ao longo dos anos, mas mantém seu charme vintage. A estrutura é famosa por sua forma única e pelo uso extensivo de concreto e vidro, o que a torna uma peça marcante no cenário arquitetônico de Florença. Assistir a um jogo no Stadio Artemio Franchi é uma experiência que combina o amor pelo futebol com a rica história e cultura de Florença. A paixão dos torcedores da Fiorentina e a beleza do estádio tornam cada jogo uma celebração do esporte da cidade. 6. Estádio Briançois, Monza. O Estádio Briançois, oficialmente conhecido como Stadio Briançois, é a casa do AC Monza, um clube que tem ganhado notoriedade na Série A italiana. Localizado em Monza, uma cidade na região da Lombardia, o estádio foi inaugurado em 1985 e, desde então, tem sido palco das partidas do time local. Com uma capacidade para cerca de 16 mil espectadores, o Briançois é um dos menores estádios da Série A, mas sua atmosfera compacta e envolvente é o que o torna especial. O Briançois é conhecido por sua atmosfera íntima e pela proximidade das arquibancadas em relação ao campo, o que proporciona aos torcedores uma visão próxima e clara dos eventos em campo. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, o estádio passou por várias reformas para modernizar suas instalações e melhorar a experiência dos espectadores. Recentemente, melhorias foram feitas nas áreas de assentos, conforto e infraestrutura, visando proporcionar um ambiente mais agradável e funcional. O estádio também é um importante ponto de encontro para a comunidade local e para os fãs do Monza, oferecendo um espaço onde a paixão pelo futebol é intensamente sentida. A atmosfera vibrante, combinada com a proximidade dos espectadores com o jogo, cria uma experiência única e memorável para quem visita o Briançois. É um local onde a tradição e o espírito esportivo se encontram, refletindo a essência do futebol italiano em sua forma mais autêntica. Com uma rica história e um papel fundamental na cultura local, o Estádio Briançois continua sendo um símbolo importante para o AC Monza e para os torcedores que o frequentam. Se você tiver a chance de assistir a uma partida no Briançois, estará vivenciando o futebol em sua forma mais pura e apaixonada. 7. Estádio Unipol Domus, Cagliari. O Estádio Unipol Domus, anteriormente conhecido como Stadio San Elia, é a casa do Cagliari Calcio, localizado em Cagliari, na Ilha da Sardenha, Itália. Inaugurado em 1970, o estádio passou por uma grande reforma e reabertura em 2020, sendo renomeado para Unipol Domus devido a um acordo de patrocínio. Com uma capacidade para aproximadamente 16 mil espectadores, o estádio oferece uma experiência futebolística envolvente e intimista. O Unipol Domus destaca-se pela sua arquitetura moderna e pela integração com a paisagem ao redor. O design do estádio reflete um equilíbrio entre funcionalidade e estética, criando um ambiente atraente tanto para os torcedores quanto para os visitantes. A estrutura foi adaptada para atender às necessidades contemporâneas, oferecendo áreas mais confortáveis e melhor acessibilidade. A renovação trouxe também uma melhoria significativa na infraestrutura, com novas áreas de hospitalidade e melhor qualidade nas áreas de assentos e serviços. A atmosfera no estádio Unipol Domus é marcada pela paixão dos torcedores do Cagliari Calcio,
que transformam cada jogo em um evento vibrante e cheio de energia. A proximidade dos assentos ao campo proporciona uma conexão íntima entre os fãs e o jogo, criando uma experiência inesquecível para todos os presentes. Além disso, o estádio se tornou um símbolo de renovação e modernidade para a cidade de Cagliari, refletindo a ambição e o espírito do clube. Se você tiver a oportunidade de visitar o Unipol Domus, estará experimentando um estádio que combina a tradição do futebol italiano com as comodidades modernas, em um ambiente que celebra a paixão pelo esporte e a cultura local. 8. Stadio Tardini, Parma. É o lar do Parma Calcio e está situado na cidade de Parma. Com capacidade para cerca de 22.000 espectadores, é um dos menores estádios da Série A, mas seu tamanho compacto contribui para uma atmosfera intensa e envolvente durante os jogos. Inaugurado em 1923, o Stadio Tardini tem uma rica história e foi o palco de muitas batalhas épicas no futebol italiano. A arquitetura do estádio é simples, mas funcional, e o design proporciona uma proximidade especial entre os torcedores e o campo. A paixão dos fãs do Parma é palpável, e o ambiente durante os jogos é sempre vibrante e dinâmico. Visitar o Stadio Tardini oferece uma experiência autêntica do futebol italiano, com a oportunidade de ver jogos em um estádio que combina tradição e modernidade. O tamanho intimista do estádio faz com que cada jogo seja uma experiência memorável. Underline 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 underline. 9. Stadio Comunale, Torino. É a casa do Torino FC e está localizado em Turim. Com capacidade para aproximadamente 27.000 espectadores, o estádio tem uma longa história que remonta a 1933, quando foi inaugurado. É conhecido por sua arquitetura funcional e pela atmosfera vibrante durante os jogos do Torino. A estrutura do Stadio Comunale reflete a era em que foi construído, com uma disposição que proporciona uma excelente visão do campo. A atmosfera no estádio é eletrizante, especialmente durante os derby de Turim contra a Juventus, que é um dos confrontos mais intensos do futebol italiano. Assistir a uma partida no Stadio Comunale oferece uma visão direta da paixão dos torcedores do Torino e da rica história do clube. O estádio é um local que combina tradição e emoção, tornando cada jogo uma experiência envolvente. Underline 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 underline. 10. Stadio Gevis, Bergamo. Localizado em Bergamo, é o lar da Atalanta BC. Com uma capacidade para cerca de 21.000 espectadores, o estádio é conhecido por sua atmosfera intensa e pela crescente modernização que tem recebido nos últimos anos. Inaugurado em 1928 e reformado significativamente, o Gevis é um exemplo notável de como a tradição pode ser combinada com a inovação. A estrutura moderna do estádio, que inclui novas arquibancadas e melhorias na infraestrutura, proporciona uma experiência confortável e emocionante para os torcedores. O Stadio Gevis tem sido palco de muitas partidas memoráveis da Atalanta, especialmente à medida que o clube se estabelece como uma força competitiva na Série A. A proximidade dos assentos com o campo e a paixão dos torcedores criam uma atmosfera vibrante que torna cada jogo uma experiência única. A atmosfera no Gevis é a quintessência do futebol italiano e apaixonada, vibrante e cheia de energia. Assistir a uma partida aqui é mergulhar no coração da cultura esportiva de Bergamo, onde cada jogo é uma celebração da dedicação e do entusiasmo dos torcedores da Atalanta. 11. Stadio Marcantonio Bentegudi, Verona. É o lar dos clubes Hellas Verona e Chievo Verona e está situado em Verona. Com capacidade para cerca de 39.000 espectadores, o estádio é conhecido por sua estrutura sólida e pela atmosfera animada durante os jogos. Inaugurado em 1963, o Stadio Bentegudi